Um capítulo por dia, tá? Dependendo de como a gente vai desenvolver, pode ser que faça um, mas a princípio a gente vai fazer um capítulo só por dia, tá? Então a gente começa hoje aqui, capítulo 4, que chama O Primeiro Princípio da Ciência de Ficar Rico. Ontem a gente falou sobre a massa, que tem vários nomes, né? Substância amorfa, substância original, massa informe. A gente vai trazer sempre esse conceito aqui para o livro e para todos os livros que falam sobre lei da atração, né? Então, sempre trago na mente de vocês aquela explicação de ontem, né? Que tudo que a gente pensa vai ficar impresso nessa massa informe. Quanto mais a gente pensa, mais energia, mais vibração, mais constância nesse pensamento, mais a gente vai atrair essa realidade para nós. Ao longo do livro a gente vai entender um pouco mais, mas traga um conceito que eu falei ontem para que vocês consigam entender a linha de raciocínio do livro, tá? O pensamento é a única força capaz de produzir riquezas tangíveis por meio da substância informe. A matéria da qual todas as coisas são feitas é uma substância pensante, e o pensamento da forma impresso nessa substância produz a forma. O que isso quer dizer? Tudo que você pensa, você cria. É isso que vocês têm que ter muito claro e muito nítido. O que você pensa, você está criando. Lá no comecinho, quando a gente começou com essas lives das 13 horas, eu trouxe para vocês isso. Cada pensamento que vocês têm, sempre se perguntem se aquilo é a realidade que vocês querem viver. Tô com medo de ficar sem dinheiro. Essa é a realidade que você quer viver? Ficar sempre com medo de não pagar conta? Sempre com medo de não ter dinheiro? E aí eu trouxe aquele exercício da lista. Prestem atenção nos pensamentos de vocês. 3 pensamentos ou mais que dá a mesma sensação de medo, de falta, de escassez, já não é mais só um pensamento, é uma crença. E crença cria a nossa realidade. Por isso que tem pessoas vivendo de formas tão diferentes. Porque cada pessoa está crendo, está criando uma vida diferente com base nas suas crenças e naquilo que ela tem como uma verdade absoluta. Então, retomando aqui ao livro. Todas as formas e processos da natureza são expressões visíveis do pensamento da substância original. Quando a massa informe pensa numa forma, acaba tomando essa forma. Quando pensa em movimento, realiza esse movimento. Assim foram criadas todas as coisas. Vivemos no mundo de pensamento, parte de um universo de pensamento. Vocês já pararam para pensar nisso? Que se uma pessoa ela cria uma joia, ou ela vai construir uma casa, uma mesa, seja o que for, primeiro ela precisou pensar antes de criar, antes de pegar aquela... Vai fazer coisa simples, um artesanato, qualquer coisa. Primeiro a gente teve que pensar. Que nem antes de eu estar aqui fazendo essa live para vocês, primeiro eu tive que pensar como que eu vou estruturar essa live, que livro que eu vou trazer. Primeiro eu tive que pensar antes de ter ação, antes de concretizar de fato. Tudo começa com o pensamento. A riqueza, a pobreza, a escassez, a prosperidade, o medo, tudo começa com o pensamento. Continuando. A ideia de um pensamento em movimento alcançou a substância informe, a massa pensante. Movendo-se de acordo com essa ideia, tomou a forma de sistema de planetas e a mantém até hoje. A substância pensante toma a forma do próprio pensamento e movimenta-se de acordo com ele. Pensando num sistema orbital de sóis e mundos, toma a forma desses corpos e os movimenta de acordo com seu pensamento. Pensando na forma de um carvalho, carvalhos são árvores grandes que chegam até 200 metros de altura e vivem de 500 até 1000 anos, são árvores muito grandes. Então, quando você pensa em uma árvore desse tamanho, não tem como resultado a formação imediata de uma árvore adulta, mas ativa as forças que produzirão a árvore, juntamente com as linhas estabelecidas para o seu crescimento. Então, quando a gente pensa em dinheiro, não quer dizer que vai cair o dinheiro na sua conta naquele minuto, naquele momento. Mas você começou a movimentar as energias do universo, você imprimiu, você colocou o seu pensamento
positivo nessa massa informe, nessa substância original, no universo, para que você tenha. Aquilo que eu falo para vocês, não é que você vai plantar uma semente hoje e você vai colher os frutos amanhã. Isso não existe. Por isso que persistência e constância é a chave de quem quer mudar de vida. Deixa eu ver aqui. Jean, obrigada por curtir a live. Caliana, obrigada pelos bastões. Se for sobre o baralho cigano, o atendimento com baralho é às 4. Se for sobre esse tema que a gente está falando nessa live aqui das 13, você pode deixar a sua dúvida, tá, Leia? Mas se for envolvendo o baralho cigano, é só às 4, tá? Então, retomando aqui. Cada pensamento de forma no interior da substância pensante provoca a criação da forma, mas sempre, ou pelo menos de modo geral, seguindo as linhas de crescimento e de ação pré-estabelecidas. A ideia de uma casa de certo tipo, se fosse impressa na substância informe, poderia não ter como resultado a formação imediata da casa, mas canalizaria as energias criativas atuantes no comércio e nas profissões no sentido de apressar a construção deste determinado tipo de casa. Se não existir nenhum canal que possa ser usado pela energia criativa, então a casa será formada diretamente da substância primitiva, sem esperar o processo lento dos mundos orgânicos e inorgânicos. Nenhum pensamento de forma pode ser impresso na substância original sem provocar a criação da forma. Isso aqui é muito importante. Nada do que você pensa vai deixar de ficar impresso no universo. Por isso que a gente tem que prestar atenção no que a gente pensa. Se você está pensando em escassez, você não vai criar prosperidade se você estiver pensando. E eu já trouxe esse plus para vocês, que além de pensar, é a questão de sentir, de vibrar, né? Então, ninguém vai criar riqueza com medo de ficar sem dinheiro. Ninguém vai criar riqueza falando mal de quem tem dinheiro. Ninguém vai criar riqueza se tiver com medo toda vez que vê uma conta de água ou de luz, ficar falando mal de que tem que pagar, ficar mal dizendo que tem que pagar aquilo todo mês. O homem é um centro pensante e pode originar o pensamento. Todas as formas criadas pelas mãos do homem devem existir antes em seu pensamento. É aquilo que eu falei, se for criado alguma coisa, primeiro alguém pensou naquilo, não se criou do nada. Ele não pode formar uma coisa na qual não tenha pensado antes. E até agora o homem tem limitado seus esforços inteiramente ao trabalho das próprias mãos, aplicando o trabalho manual ao mundo das formas, buscando mudar completamente ou em parte o que já existe. Ele nunca pensou em provocar a criação de novas formas, imprimindo seus pensamentos na substância informe. Deixa eu colocar aqui um ticket para depois não esquecer onde eu estava. Isso aqui é muito interessante. A gente se preocupa muito no externo. Quero mudar minha realidade, então eu vou procurar um trabalho novo. Qualquer coisa que a gente pense em mudar, aquela pessoa me irrita, a gente vai tentar mudar aquela pessoa. A gente sempre tenta solucionar a vida, sempre partindo de fora. Sendo que quanto mais a gente gasta a nossa energia tentando mudar o que está fora, menos a gente consegue corrigir. Porque tudo começa dentro de nós. Se a gente está sentindo raiva, se a gente está sentindo falta de dinheiro, é tudo a gente que está criando. Tá tudo dentro de nós. E a gente está muito olhando para fora. O que a outra pessoa gosta, o que a outra pessoa quer. É a profissão que dá mais dinheiro. Eu vou seguir a profissão que vai ter que dar mais dinheiro. Eu não vou seguir aquela profissão que é o que eu gosto de fazer. Não, eu vou seguir aquela que vai dar dinheiro. Então, a gente está muito voltado a solucionar a vida financeira olhando para fora. Não que pensar em um bom trabalho, pensar em investimento seja ruim. Mas como que você vai pensar em um investimento grande se primeiro você está com medo de ficar sem dinheiro? Se você está com medo de não conseguir nem pagar a conta no final do mês? Então, não tem como a gente criar... Ai, meus cachorros estão soltos. Não tem como a gente criar algo ou melhorar algo que está fora sem que, paralelamente a isso, a gente também esteja mudando dentro de nós. Então, eu quero um emprego melhor, quero mais dinheiro. Vou procurar um emprego melhor, vou me esforçar aqui externo, mas internamente, eu estou preparada para um trabalho
melhor? Eu me sinto confiante de que aquele valor que eu quero receber de 10 mil, 1 milhão por mês, eu tenho condições de receber esse dinheiro, eu tô aberta para receber esse dinheiro. Então são coisas que a gente não pensa, porque a gente tá só ali no fora, né? Então tudo tá ali, o emprego tá fora, a solução das finanças tá fora. Mas na verdade isso é uma grande ilusão. Vocês podem ter passado aqui, sei lá, 10, 20, 30 anos pensando nisso e vocês não conseguiram sair do lugar. Conseguiram sair, mas foi com muito esforço. Ou ainda podem alcançar algo muito maior, mas ainda não conseguiram porque estão ainda voltando os olhos de vocês numa solução que não está lá fora, está aqui dentro. E é isso que esse livro, até acho que é no fim desse episódio, tô entrando com a minha cabeça na série. Tá em série. Desse capítulo. Continuando. Só vou reforçar que o atendimento com baralho cigano é só às 4 horas, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta aqui de vocês. Oi, Leandra, prazer. Meu nome é Alexandra, mas pode me chamar de Alê. O atendimento com baralho é só às 4, tá? Deixa eu ver aqui. Boa tarde, Angélica. Como que você tá? Boiadeiro, obrigada por curtir a transmissão. Leidiane, TA, obrigada por todo mundo que tá curtindo a live. O atendimento com baralho é só às 4 horas, tá? Retomando aqui. Quando o homem tem um pensamento forma, retira o material das formas da natureza e faz a imagem da forma que tem em sua mente. Até agora, o homem pouco tem se esforçado para cooperar com a inteligência informe. Desculpa, entrou uma mensagem aqui. Tô bem também, Angélica. Obrigada por perguntar. Até agora, o homem pouco tem se esforçado para cooperar com a inteligência informe, ou seja, trabalhar com o pai. Jamais sonhou que pode fazer o que vê o pai fazendo. O homem reforma e modifica as formas existentes por meio do trabalho manual, sem dar atenção à possibilidade de criar a partir da substância informe, bastando para isso comunicar a ela seus pensamentos. Pretendemos provar que podemos fazer isso, que qualquer pessoa pode fazer isso, e vamos mostrar como. Para começar, apresentamos 3 premissas fundamentais. Nesse trecho, nesse parágrafo, o que ele traz aqui? Que a gente tá sempre aquela coisa manual, né? Então eu vou resolver a minha vida, vou modificar o que já tem, sem pensar que a gente pode criar, né? É aquilo que eu falo para vocês, a natureza ela tá se formando, se reinventando, sem que nós precisamos fazer algo. A gente respira, o nosso batimento cardíaco tá aqui, o nosso corpo tá funcionando, sem que a gente precise fazer algo. E aí, quando a gente consegue entender que a gente consegue fazer parte dessa energia que produz e que cria tudo isso, é que a gente consegue criar a vida que a gente quer viver. Porque a gente já não se vê mais distante desse poder criador. A gente já não se vê uma coisa fora, tão longe de nós, né? Ou como se a gente fosse marionete, ou como se a gente fosse as peças de um jogo de xadrez, né? A gente tá indo ali pelo que a vida quer, pelo destino, né? Num grande tabuleiro de xadrez, como se a gente fosse essas peças. Mas na verdade a gente é o jogador. A gente é o centro da nossa vida, a gente é o autor da nossa história. É a gente que escreve. Se você hoje está na pobreza, na dificuldade financeira, em algum momento você acreditou que essa era a vida que você merecia ter, que você não teria outro caminho a não ser esse. E quando a gente começa a estudar e a gente amplia a nossa visão, a gente consegue perceber, porque a gente consegue perceber realidades que são muito discrepantes, né? Que são muito diferentes, né? Realidades. Sendo que tá todo mundo na mesma situação, no mesmo planeta, e por que tem pessoas que estão com muito dinheiro, cada vez com mais dinheiro, e pessoas que estão cada vez mais pobres? E aí, como que a gente geralmente justifica isso? Ah, é sorte, é azar, é destino, é Deus, seja lá, é castigo, enfim, ou é sorte, ou é mérito, enfim. Mas a gente nunca para pra pensar em como que as coisas funcionam. Como que tudo, como que a gente forma as coisas, como que a gente conhece pessoas que são tão parecidas com a gente e que a gente consegue ter uma amizade tão grande, como a gente consegue atrair pessoas que não tem nada a ver com a gente. E a gente acha que a gente tá ali vivendo, sem
a gente parar e pensar que a gente está criando aquilo. E aquilo que eu falo para vocês, isso é muito difícil, essa consciência, porque a gente ainda tem o comodismo, eu já falei isso para vocês em outras lives, a gente ainda tá no comodismo da vítima, né? De estar aqui a vítima do destino, da vida, de Deus, do karma, de seja lá o nome que der para isso. Só que quando a gente fala, não, eu tô na pobreza porque eu me coloquei aqui, muitas pessoas sentem um sentimento de culpa. Então, prefere continuar na zona de conforto. Ai, meu, só toma que eu vou continuar latindo. Então, a gente prefere continuar na zona de conforto do que a gente assumir que em 10, 20 anos de vida a gente ficou na pobreza porque a gente criou isso. Só que o que eu trago pra vocês... Ai, Ana, não tem problema, eu tô gravando. Até agora eu gravei, tá? Então, deixa eu ver. Ai, meu Deus, acho que agora acabou a bateria. Mas não importa, depois se eu não gravei, eu vou fazer um resumo e vou pôr lá no canal no YouTube, tá? Então, a gente tá muito a zona de conforto, né? Então, a gente é muito mais cômodo a gente falar de destino, de azar, de Deus, do que a gente assumir que a nossa vida é responsabilidade nossa. Então, é um passo muito grande e que às vezes demora tempo pra gente tomar, porque é dolorido, para muitas pessoas é dolorido a gente saber que tô na pobreza há 10, 15, 20 anos, mas fui eu que criei isso. E às vezes para algumas pessoas é difícil. Então, ainda eu acho que isso pelo que eu atendo e pelo que eu converso com as pessoas, é o mais dolorido. É a pessoa assumir a própria vida. Então, e é difícil a gente curar. Então, a gente às vezes ouviu desde pequeno de dificuldade de dinheiro. É difícil a gente pegar e tirar essas camadas que foram colocando em nós de dificuldade financeira, que é normal. Muitas pessoas, não vou dizer todo mundo, mas muitas pessoas, a maioria das pessoas normaliza a pobreza, a falta de dinheiro e viver só para pagar a conta, como se isso fosse o normal e o natural, né? E é muito difícil tirar as pessoas disso, porque você tira da zona de conforto e aí você fala assim, olha, você vai ter que fazer alguma coisa, você vai ter que se mexer. E é muito difícil, então eu entendo que para algumas pessoas realmente é um assunto delicado. Mas que precisa ser dito, porque tem pessoas que estão aqui que estão preparadas para, ok, eu criei isso daqui, mas tá bom, como que eu vou melhorar isso daqui? Né? Sempre vai ter pessoas que estão dispostas a pegar mesmo a vida assim pela mão e mudar e fazer diferente. E por isso que eu falo pra vocês, muitas vezes isso acontece quando a gente chega no fundo do poço, né? Então, no auge da dificuldade financeira, no auge de uma tristeza muito grande, de uma situação muito difícil. E aí a gente fala, não, eu não quero mais viver isso daqui. Então, aí a gente pega toda aquela energia e a gente faz isso acontecer. E, infelizmente, a maioria das pessoas, e é o que eu falo pra vocês, né? As pessoas mudam por elas mesmas quando chegam numa situação assim. Quando já não estão aguentando mais. E aí vão atrás para descobrir o que tem que fazer, se tem um caminho, qual que é um caminho diferente, mesmo que seja contra tudo que a pessoa acreditou de certo, de normal, e a pessoa ela coloca em xeque todas essas crenças negativas para algo melhor, tá? Então, vou retomar aqui a leitura do livro. Primeiro, bom, para começar, apresentamos três premissas fundamentais. Primeiro, garantimos que existe uma massa informe original ou substância com a qual todas as coisas são feitas. Todos os elementos supostamente variados são apresentações diferentes de um único elemento. Todas as formas encontradas na natureza orgânica e inorgânica são formas distintas feitas do mesmo material, o material pensante. Um pensamento impresso nela produz a forma desse pensamento. O pensamento na substância pensante produz formas. O homem é um centro pensante, capaz de pensamento original. Se puder comunicar seu pensamento à substância pensante original, pode provocar a criação ou a formação das coisas sobre as quais ele pensa. Em resumo, existe uma substância pensante com a qual todas as coisas são feitas e que em seu estado original, penetra nos interespaços do universo preenchendo-os. Um pensamento nessa substância produz o que foi imaginado. O homem pode formar coisas em sua mente e, imprimindo esse pensamento na substância informe, pode fazer com que seja criado aquilo que pensou.
Talvez você se pergunte se posso provar essas afirmações, e sem entrar em detalhes, respondo que sim, tanto pela lógica quanto pela experiência. Voltando ao raciocínio sobre o fenômeno da forma e do pensamento, cheguei a uma substância pensante original. E raciocinando a partir dessa substância, cheguei ao poder que o homem tem de provocar a formação daquilo que ele pensou. Por experiência, o raciocínio também é verdadeiro, e esta é a minha prova mais consistente. Se alguém que ler este livro conseguir enriquecer fazendo o que ele manda, isso é uma prova de minha afirmação. Mas se todos os homens que obedecem às normas aqui descritas ficarem ricos, é uma prova positiva, até aparecer alguém que seguiu as normas escritas e não enriqueceu. A teoria é verdadeira até que o processo venha a falhar, e este processo não falhará, pois todos aqueles que fizeram exatamente o que este livro manda ficarão ricos. Eu disse que as pessoas ficam ricas agindo de modo certo, e para conseguir isso é preciso pensar de acordo. O modo pelo qual uma pessoa age é resultado direto do modo como ela pensa a respeito das coisas. Vou fazer aqui um parênteses, depois eu retomo aqui, tá? Para fazer algo do modo que desejamos, temos de adquirir a habilidade de pensar do modo que queremos pensar. Este é o primeiro passo para ficar rico. Aqui eu fiz um parênteses. O modo pelo qual uma pessoa age é resultado direto do modo como ela pensa a respeito das coisas. Se você pensa em dificuldade financeira, toda a sua ação, todo o seu movimento, ele vai ser coordenado de acordo com o que você pensa, de acordo com o que você acredita, de acordo com o que você vê as coisas. Por isso que eu falei para vocês, se cerquem de riqueza e de prosperidade. Tenham gatilhos de prosperidade na vida de vocês. Tenham imagens de coisas belas. Vejam coisas bonitas. Gente, a internet hoje consegue trazer isso pra gente sem que a gente precise sair de casa. Antigamente, quando eu comecei esse processo, ainda demorei para ter internet em casa. Eu tinha que ir no shopping. Eu ia no shopping ver as lojas que eram mais caras, mais chiques, porque eu não tinha onde olhar aquilo onde eu morava. Quando eu comecei a estudar em outra cidade, fazer faculdade em outra cidade, isso ficou mais fácil, porque a faculdade era próximo do shopping. Então, pelo menos uma vez na semana, eu ia só para ver, sem comprar absolutamente nada. Só que hoje a gente consegue fazer isso muito mais fácil. É aquilo que eu falei pra vocês. Uma mansão, uma casa, vocês conseguem fazer tour. Tem vários vídeos assim, vários canais no YouTube que fazem isso. Vejam, vocês não conseguem pensar em riqueza se vocês nem sabem como é. Eu quero um carro novo. Tá, mas que carro novo? Que carro que é? Você consegue visualizar? Pesquisar na internet um modelo de carro, um que vai se adequar à sua família, aos seus objetivos. Existem infinitos carros. Mas qual que é o carro que vai se adequar à sua necessidade? A cor que você gosta, que tenha 4 portas, ou enfim, tenha o conforto que você procura. Então, se você tem que se cercar para que você ver riqueza não seja algo mais que seja distante, mas que seja próximo. Então, pesquisem na internet jogos de toalha de linho, de seda, roupa de cama de seda, coisas chiques para que você se acostume e aquilo não seja mais parte de um universo tão distante, algo que existe só em filme. E hoje é muito fácil. Música, eu gosto muito de música clássica porque me remete à riqueza. Então, vira e mexe, eu coloco aqui músicas clássicas porque é uma coisa que me remete. Por isso que é uma coisa muito pessoal, né? Cada um vai ter o seu gatilho. Então, eu tô muito na preocupação financeira. Hoje eu acordei preocupada com dinheiro, tá? O que eu vou fazer para mudar isso? Então, tenha uma playlist de música que vai te meter a riqueza, a viagem, a prosperidade, imagem de casa, imagem de dinheiro, veja de dinheiro, para que vocês naturalizem e aquilo que vocês vejam já não seja algo tão distante e tão diferente assim. Então, retomando aqui a leitura. Para fazer algo do modo que desejamos, temos de adquirir a habilidade de pensar do modo que queremos pensar. Este é o primeiro passo para ficar rico. Pensar o que queremos implica pensar a verdade.
independentemente das aparências. Aqui eu vou fazer um parênteses, porque o que vocês têm como verdade? Verdade absoluta. Algumas pessoas têm como verdade absoluta que tem que viver, que não pode ser ambicioso e que tem que se contentar com o que tem. Mas será que essa é a verdade mesmo? A nossa verdade? A verdade do que a gente veio viver aqui? Será que Deus ia criar um mundo tão próspero, tão abundante, com tanto dinheiro, para ver a gente no sofrimento, contando moedas? Será que era isso mesmo que a gente tem essa ideia de Deus tão bom, tão benevolente, né? Um universo tão assim? Será que essa é a verdade da nossa alma? Ser tão mesquinha e tão pequena que a gente tem aqui, que a nossa limitação seja assim, contando o dinheiro, não tendo um dinheiro, às vezes, para comprar uma coisa que a gente está com vontade de comer, para fazer uma viagem. Então, retomando aqui. Todo homem tem o poder natural e inerente de pensar o que quer. Mas isso exige mais esforço do que ter pensamentos induzidos pela aparência. Pensar de acordo com as aparências é fácil. Pensar a verdade, independentemente das aparências, é trabalhoso e implica maior esforço do que qualquer outro trabalho. Aqui é aquilo que eu falei pra vocês, por isso que assim, eu penso, aquilo que eu falei pra você da questão do livre-arbítrio, né? Então, tô pensando, Deus sabe que eu quero viver no melhor, que eu quero dinheiro. Mas se você tá pensando na pobreza, você já tem o direito inerente de pensar o que você quiser. Então não vai, é como se você estivesse numa festa com várias bandejas ali, e ali você tivesse o direito de você escolher o que você quiser. Se você quiser escolher beber um champanhe, ninguém vai falar pra você não beber aquele champanhe. Mas se você quiser beber só água com gás ou passar sede, ninguém também vai fazer nada. Porque você tem o poder de escolher o que você vai beber. E a mesma coisa a vida quando a gente pensa em pensamentos. Tem vários rodeando você, mas qual que você vai dar atenção? Qual que você vai pôr a sua energia? Qual pensamento que vai movimentar a sua vida, que você vai dar força, que você vai dar cor? Vocês podem pensar em pensamentos como desenhos em preto e branco. Vem um pensamento de pobreza, você deixa ele em preto e branco, você não dá cor, né? Agora não, vem o pensamento de riqueza, de prosperidade. Então vamos mudar a cor, vamos ver que cheiro tem, que aroma tem, que gosto tem. E aí a gente colore a riqueza e vai deixando cada vez mais em preto e branco esse pensamento de pobreza, até que não exista mais pobreza e que você consiga se manter sempre pensando o maior de tempo possível na riqueza, na fartura e na prosperidade. Então, retomando aqui. De modo geral, as pessoas procuram evitar a todo custo o trabalho de manter um pensamento durante algum tempo. É o trabalho mais árduo do mundo, especialmente quando a verdade é contrária às aparências. Toda aparência no mundo visível tende a produzir uma forma correspondente na mente que observa. E isso pode ser evitado mantendo o pensamento na verdade. O exame da aparência de uma doença produz a forma da doença em nossa mente e, por fim, no corpo, a não ser que possamos manter o pensamento na verdade, que nos diz que não existe doença alguma, que é apenas uma aparência e que a verdade é a saúde. Examinar a aparência da pobreza produz a forma correspondente em nosso pensamento, a não ser que possamos manter o pensamento concentrado na verdade, que nos diz que não existe pobreza, que é apenas uma aparência e que a verdade é a abundância. Pensar na saúde quando estamos cercados pelas aparências da doença, ou pensar em riqueza em meio às aparências da pobreza, exige poder. Mas quem adquire esse poder torna-se um sábio. Tem condições de dominar o destino, pode ter o que quiser. Esse poder só pode ser adquirido quando se domina o fato básico que tira, né, as aparências. Existe uma substância pensante da qual e pela qual todas as coisas são feitas. Então, devemos compreender a verdade de que todo pensamento impresso nessa substância toma forma e passa a ser um conjunto de coisas visíveis.
Quando compreendemos isso, ficamos livres de toda dúvida e de todo temor, pois tomamos consciência de que podemos criar tudo o que desejamos, de que podemos ter e ser o que queremos. Como primeiro passo para enriquecer, você deve acreditar nas 3 primeiras assertivas fundamentais apresentadas neste capítulo. Eu vou voltar um pouquinho. Chico, o atendimento com baralho, todo mundo que tá chegando agora, o atendimento com baralho é só às 4 horas, tá? Por isso que eu falei pra vocês da importância de vocês se cercarem de riqueza, de objetos, de música, de tudo que remeta a vocês, assistir filmes, filmes, séries, tudo que vai remeter à riqueza, tudo que vai remeter à prosperidade. Porque quando a gente tá na pobreza e a gente tá vivenciando a pobreza, é muito difícil a gente pensar em riqueza. Porque é difícil, porque tem uma briga do nosso consciente, do que a gente tá vendo, do que é palpável, da briga daquilo que a gente tá querendo criar. E quando a gente olha e aquilo lá e é perceptível pra gente, obviamente vai ter mais força, porque é o que a gente tá vendo. Por isso que eu falo pra vocês, tragam riqueza pra vida de vocês, leiam histórias de sucesso, leiam bons livros, com o celular vocês conseguem baixar livros em PDF, se cerquem de música, de coisas, porque realmente é um trabalho árduo você ficar o dia inteiro pensando e sentindo riqueza, se ao seu redor você tá vendo pobreza. E eu entendo que realmente seja, e o começo porque eu tive lá nesse começo, é desafiador, porque você